Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar com a aula de hoje sobre juros simples, tá? O que é juros simples, né? Juros simples é o percentual que vai ser aplicado sobre um valor inicial, sobre o capital inicial, e esse valor, né, vai ser creditado mês a mês ou ano a ano, depende da capitalização, semestral, trimestral, né? Então vai ter algumas vezes que vai ser incidido sobre o valor inicial uma certa taxa, né? Então isso são os juros simples. O que difere juro simples do juro composto quando se fala em juro composto? Juro simples é sempre o valor, a taxa é sempre incidida sobre o valor inicial, tá? E o juro composto é juro sobre juro, ok? Então, para nós começarmos os juros simples, vamos fazer o seguinte, vamos definir algumas situações, tá? Então, quando nós trabalhamos com juros, nós trabalhamos com situações, por exemplo, já comentei agora, capital. O que é o capital, né? Capital é o valor aplicado, o valor do empréstimo, né? O valor que eu apliquei, tá? É o valor inicial, tá? E nós vamos chamar o capital de PV, tá? Depois do capital, nós temos os juros, tá? Que é o que, né, vai render ali, né? Que é, no caso, o valor que vai render numa aplicação, o valor que vai aumentar no empréstimo, tá? Então, os juros nós vamos chamar de J, tá? Depois, nós temos o montante. Montante, tá? O que é o montante? O montante é o valor final. O valor do quê? O capital mais os juros, tá? Quando tem os dois, nós temos o montante, tá? E vai ser o nosso FV, ok? Depois temos a taxa de juros, tá? A taxa de juros, ela sempre vai ser em porcentagem e nós vamos chamar ela de I, tá? Taxa de juros vai ser o I, vai ser sempre em porcentagem, ok? E nós temos também o número de capitalizações, tá? Eu gosto de chamar assim, que é o nosso N, tá? Por que número de capitalizações, tá? Porque muitas vezes se fala, muitos livros se fala em prazo, em tempo, só que isso tudo depende, tá? Uma aplicação durante um ano, o meu N pode ser vários valores, tá? Por quê? Porque se eu tiver uma taxa ao ano, o que vai acontecer? O meu N vai ser em anos. Então eu vou ter um ano, eu vou ter uma capitalização apenas, tá? Se a taxa for ao mês, bom, aí já muda. Aí eu tenho 12 meses, então 12 capitalizações, tá? Se for ao dia, eu tenho 360 dias, então são 360 capitalizações, tá? E assim sucessivamente, ok? Então por isso que eu gosto de chamar o nosso prazo, o nosso tempo, de número de capitalizações, tá? Então também o Nzinho, ok? Então, esse aqui vão ser os dados que nós vamos usar. PV é o capital, valor inicial, J, os juros, FV, o montante, I, a taxa de juros, né, em porcentagem, só que muito cuidado, né? Quando for para as fórmulas, nós vamos ver depois nos exemplos. O que acontece? Ele não vai em porcentagem, tá? Ele vai em número decimal. Então eu vou ter que pegar o valor em porcentagem e dividir por 100. Tá? Mas nós vamos ver mais adiante, ok? E o N, que é o número de capitalizações, ok? Então, agora vamos ver como que nós calculamos esses tais juros, né? Então,
Vamos começar, tá, pelos juros. Tá? Como é que eu calculo o juro? Né? Então vamos lá, ó, os juros. Tá? Eu tenho algumas fórmulas para calcular. Tá? Uma delas, o que é os juros? São quando eu tenho um capital e eu vou incidir essa taxa durante um tempo. Então o que acontece? Eu vou ter o capital vezes a minha taxa vezes o meu prazo, o número de capitalizações que eu vou ter, o prazo que eu vou ter. Ok? Então PV vezes I vezes N. Isso é uma maneira de achar os juros. Outra maneira que tem, tá? É o que? É quando eu tenho o FV, que eu tenho o valor final, e o valor inicial. Aí basta eu fazer valor final menos o valor inicial, eu tenho os meus juros, ok? Bom, e o capital, professor? Bom, vamos lá. Eu quero achar o PV, que é o capital, tá? Como é que eu vou calcular o capital, tá? Então, algumas fórmulas para achar o capital, tá? PV igual aos juros dividido por I vezes N, tá? Isso é uma maneira de eu calcular, então eu pego os juros, divido pelo produto de I vezes N, tá? Outra maneira, PV igual a FV dividido por 1 mais I vezes N, tá? Então muda um pouquinho, né? Nós vamos ver o porquê desse 1 mais IN no cálculo do FV também, tá? E outra maneira, né? É a mais simples, que é o que? O FV menos os juros, tá? FV menos J, ok? Então, para calcular o nosso PV, tá? Tá, professor, e o FV? Como é que nós calculamos o FV, o valor final, tá? O valor final eu vou calcular da seguinte forma: FV igual uma delas, PV mais juro, tá? Outra maneira de calcular o FV é o PV vezes 1 mais I vezes N, ok? Então, essas duas maneiras são as mais prováveis que nós vamos ter, né? Se eu precisar do FV, eu vou ter que saber o capital que está sendo aplicado, o prazo, o I, né? Que é a taxa. Então, eu consigo. Se eu tiver os juros, bom, é só calcular os dois aqui, tá? Então, essas duas formas é que nós vamos usar mais para calcular, tá? Bom, e para calcular o I, né? A taxa. Como é que nós calculamos a taxa? Bom, para calcular a taxa, eu vou ter também duas fórmulas, que são as mais fáceis, né? Que é o quê? É o J dividido pelo PV vezes N, tá? E a outra maneira é o quê? É o montante dividido pelo capital menos 1 e tudo isso dividido por N, tá? Parece feia, né? Meio estranha, mas é bem tranquilo, pessoal, porque eu tendo o montante, tendo o capital e tendo N, eu posso fazer na calculadora diretamente, tá? Basta fazer o quê? Pega o valor do montante, divide pelo capital, o valor que der já faz menos 1 e já divide também pelo N, tá? Então, fica mais fácil também, tá? Então, qualquer uma das duas, né, depende dos dados que nós temos para calcular. E o número de capitalizações, o N, tá? Como é que eu calculo ele? Tá? Muito parecido com I, tá? Porque se vocês perceberem, nas aulas eles estão sempre juntos, né? Então, fica muito parecido.
Então vai ser N igual a J dividido por PV vezes I. E I igual a FV, opa, I não, N, né? Estamos calculando o N, não o I. FV dividido por PV menos 1, tudo isso dividido pelo I. Muito cuidado aqui, tá, pessoal? Qual é o cuidado que nós temos que ter? Primeiro, no momento que eu calcular o I com qualquer uma dessas duas fórmulas, eu vou achar o I em decimal. Como é que eu faço para transformar em porcentagem? Multiplico por 100, tá? Quando eu for colocar o I nas fórmulas, eu vou ter em porcentagem, eu vou ter que dividir por 100 para transformar em decimal. Agora, aqui eu vou achar em decimal, multiplico por 100 para colocar ele em porcentagem. O N, tá? O N e o I, né? Muito cuidado com isso, porque nas fórmulas anteriores, eles têm que estar conectados. Então, se o I tiver ao mês, o N tem que estar em meses. Se o I tiver ao ano, o N tem que estar em anos, né? E assim sucessivamente, eles têm que estar conectados. E a mesma coisa aqui. Então, se eu botei na fórmula aqui o meu N em meses, quando eu terminar a taxa, achar o valor da taxa, ela vai ser ao mês. Mesma coisa que o I. Se o I tiver ao ano, quando eu for achar o N, eu vou achar em anos. Então, muito cuidado nessas situações, ok? Então, essas são as fórmulas, né, que nós usamos para trabalhar com os juros simples, tá? As formas mais habituais, ok? Tá? Então, tá ali o juro, o capital, o montante, a taxa e o prazo, tá? Essas são as fórmulas que nós usamos, ok? Então agora nós vamos ver a aplicação dessas fórmulas, tá? Nós vamos ver essa aplicação nos exemplos, tá? Eu tenho alguns exemplos que nós vamos trabalhar essas aplicações. Tá? Vamos apagar aqui para usar as aplicações com vocês. Tá? Então vamos lá. Primeiro exemplo. Quais são os juros de um capital de R$70.000 aplicados a 7% ao mês durante 9 meses? Então, para resolver problemas assim, a primeira coisa que nós temos que fazer sempre é coletar os dados, tá? E coletar corretamente, colocando lá ao mês, em meses, não só colocando o valor, né? Então vamos começar ali, ó. Quais os juros? Então ele já está dizendo o que ele quer. Ele quer saber os juros. Então nós vamos lá. Eu quero calcular os juros, tá? Bota lá. De um capital de R$70.000. Então o meu capital, o meu PV, é R$70.000, tá? Aplicados a taxa de 7% ao mês. Então, I igual a 7% ao mês. Eu já transformo? Muito cuidado. Vamos esperar o N para ver se eles estão conectados primeiro, para depois eu dividir por 100 e deixar em decimal, tá? Então vamos ver o N. O N que foi dado, 9 meses, tá? Bom, agora sim, ó, estão conectados ao mês em meses. Então eu já posso dividir o 7 por 100, que vai dar 0,07, tá? Agora, vamos ver, eu quero o juro. Eu tenho o PV, tenho o I, tenho o N. Bom, eu vou usar aquela formulazinha J igual a PV vezes I vezes N. Então, vamos lá. A J igual a PV vezes I vezes N. Tá?
Então, J igual PV, 70 mil, vezes o I, 0,07, vezes 9, tá? Como é tudo multiplicação, a ordem, né, não vai importar aqui se eu fizer isso vezes isso, depois isso, ou isso vezes isso, depois vezes isso, não faz diferença. Eu vou ter que multiplicar os três, tá? Então, eu vou ter o J igual a 44.100, tá? Então, os meus juros, eu vou ter de juros durante esses 9 meses, né? Exatamente 44.000 reais, 44.100 reais, tá? 44.000 mais 100 reais, tá ali. Ok? Então, esse é o nosso primeiro exemplo, né? Peguei a fórmula que melhor, né, vai se adaptar aos dados que eu tenho, aplico ela e chego no resultado final. Beleza? Ok. Vamos lá agora para o segundo exemplo. Tá? No nosso exemplo número 2, tá? O que acontece? Vamos lá, vamos ler. Qual o capital que é aplicado à taxa de 8,5% ao ano durante 5 semestres rendeu R$ 1.062,50 de juros, tá? Na verdade ali é 8,5 ao semestre, a S é ao semestre, ok? Então eu quero o capital, tá? Então já bota lá, ó, PV é o que eu quero, tá? Então ele está me dando uma taxa de 8,5% ao semestre. Então a taxa 8,5% ao semestre, tá? Durante 5 semestres. Então N igual a 5 semestres, tá? O que acontece, pessoal? Ó, estão conectados, tá? Se estão conectados, está tudo tranquilo para mim. Então rendeu. Olha, cuidado com as palavras, tá? Elas são muito importantes. Rendeu é rendimento, o que rende. Então, o que vem além do que eu tinha, tá? Então, quando falo em rendeu, em rendimento, nós estamos falando de juros. Então, é o J, tá? Então, deu 1.062, tá? 1.062 com 50 de juros, ok? Bom, aí eu tenho o I, tenho o N, tenho o J, quero o PV. Vou lá para as fórmulas, né? Escolho a melhor para eu poder fazer esse cálculo aqui. E qual vai ser? PV igual a J dividido por I vezes N. Ok? Então, PV igual a J, 1.062,50, dividido pelo I. Ó, não transformei, então vamos transformar ele. Divide por 100, 0,085. Tá? Então, 0,085 vezes 5. Tá? Então, eu tenho o meu PV igual a 1.062 com 50 divididos, tá? Por 0,425, tá? Que é essa multiplicação aqui, ok? Aí, então, faz a divisão, divide 1.062 com 50 por 0,425, tá?
nós vamos ter um PV de 2.500, tá? Então, quanto foi aplicado para ter esse rendimento aqui? Foi aplicado, né, R$ 2.500, tá? Essa foi a aplicação durante 5 semestres, com uma taxa semestral de 8,5%, tá? E gerou R$ 1.062,50 de juro, tá? Então, R$ 2.500. Ok? Beleza? Vamos a mais um exemplo. Tá? Vamos lá. Juros simples é simples, pessoal. Vamos sempre, né, utilizando as fórmulas, pensando, refletindo sobre o problema, que nós chegamos lá. A que taxa mensal um capital de R$ 3.450 aplicado durante 6 meses rendeu R$ 621 de juros, tá? Então, bom, eu quero a taxa mensal. Então, 3. Eu quero o I, né? Só que eu quero ao mês. Muito cuidado com isso, tá? O capital, então, o PV de R$ 3.450, tá? Aplicado durante 6 meses. Então, o N, 6 meses, tá? Gerou de juros, ele rendeu R$ 621, tá? Olha só, o que acontece? Eu quero ao mês, o meu N já está em meses. Bom, se ele já está em meses, eu já posso, né, aplicar a fórmula tranquilamente, porque eu já vou achar ele ao mês, tá? Então, vamos lá. I igual a juro dividido por PV vezes N. Então, eu tenho I igual ao juro, que é 621, dividido por 3.450 vezes 6, tá? Então, eu tenho o I, que vai ser 621, tá? Dividido por 20.700, ok? Então, isso aqui vai dar 0,03. Ó, o que eu falei anteriormente. Isso aqui está em decimal, tá? Não está em porcentagem. Como é que eu transformo em porcentagem? Pego esse valor e multiplico por 100. Então, I igual a 3%, tá? Ao mês. Porque o meu N estava em meses, calculei em meses, cheguei nos 3%. Ok? Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos adiante então, né? Vamos ver mais um exemplo. Tá? Vamos lá para o exemplo 4. Ok? Então, o que acontece no exemplo 4, pessoal? Durante quantos meses um capital de R$ 6.000 ficou aplicado a 6% ao trimestre para render R$ 720 de juros? Então, olha só, eu quero N, só que eu quero em meses. Quantos meses? Um capital, então, um PV de R$ 6.000, tá? Aplicados a uma taxa de 6%, olhem o cuidado aqui, ó. 6% ao trimestre. Meses, trimestres, não estão falando a mesma língua. Já vamos ver como nós resolvemos isso.
Então, teve juros de R$ 720. Pessoal, agora, o que acontece, tá? Se eu calcular isso aqui usando essa taxa de 6%, eu vou achar o N em trimestres. Eu vou achar tantos trimestres, tá? E depois eu vou ter que transformar em meses, porque eu quero saber quantos meses. Então a maneira mais fácil é o quê? É eu pegar essa taxa aqui ao trimestre e transformar ela ao mês. Como é que eu transformo? O que quer dizer 6% ao trimestre? Quer dizer que em um trimestre eu vou ter 6% de juros. Como é juros simples, tá? As taxas elas são somativas. Né? Um mês, mais um mês, mais um mês, mais um mês. Então, para eu saber a taxa de um mês, trimestres são 3 meses. Então, basta eu dividir por 3. Ok? Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar o 6 e vou dividir ele por 3. Para tirar do trimestre e transformar em um mês. Então, eu vou ter 2% ao mês. Então, dividido por 100, 0,02 para eu poder usar na minha fórmula. Ok? Bom, agora eu vou para aquela fórmula do N, né? N igual a juro dividido pelo PV vezes o I. Então, N igual a juros, que é 720, dividido pelos 6.000 vezes 0,02, tá? Aí eu vou ter um N igual a 720 dividido por 120, tá? Faço essa multiplicação aqui, tá? 720 dividido por 120, eu vou ter um N igual a 6. 6 o quê? 2% ao mês, 6 meses. Tá ok? Então, né, esses cuidados que nós temos que ter, ok? Beleza? Então, a resposta desse problema são 6 meses. Tá? Vamos ao próximo. Tá? Agora, no próximo, nós vamos ter uma outra situação. Tá? Então, né, exemplo 5. Ok? Um capital foi aplicado a taxa de 24% ao ano durante 6 meses, sabendo que o mesmo deu um retorno de R$ 1.680, qual era esse capital? Então a primeira coisa que eu quero é o capital. PV é o que eu quero. Tá? Ele estava aplicado a 24% ao ano. Então, I igual a 24% ao ano. Só que ele ficou aplicado, tá? Durante 6 meses. Então, o N igual a 6 meses. Ó, não estão falando a mesma língua. Ok? E teve um retorno. Pessoal, como eu disse, cuidado com as palavras. Quando fala em rendimento, rendimento é juros, rendeu juros, ok? Quando fala em retorno, eu apliquei o valor. Então eu entreguei para o banco, eu emprestei esse valor para o banco. Quando o banco me retornar, ele vai me retornar o quê? Só os juros? Não. Quando ele me retornar, ele vai retornar os juros mais o capital.
Então, quando fala em retorno, nós estamos falando no FV, tá? No valor final, tá? No montante, tá? Então, ele teve um montante de R$ 1.680, tá? Bom, aqui, como eu disse, esses dois não falam a mesma língua, tá? Então, o que eu posso fazer aqui, tá? Eu posso transformar esse I de ao ano ao mês, né? Como é que eu faço isso? Um ano tem quantos meses? 12 meses. Então, I igual 24 dividido por 12, 2% ao mês, tá? Mas eu também poderia transformar esse N, né, em ano. Bom, aí o que acontece? É o contrário, né? Eu tenho 6 meses. O que 6 meses representa de um ano? Representa metade do ano, meio ano. Então, né, como é que a gente representa metade de um ano? 0,5. Ou simplesmente dividir 6 por 12, né? Vai dar 0,5 ano, tá? Então, tanto faz eu usar o 2% ao mês e os 6 meses, ou usar o 24% ao ano e o N 0,5 ano. Eu vou fazer as duas opções para vocês verem que dá o mesmo valor, né? Então vamos lá, ó. Primeiro vamos usar o meses, tá? Então vamos usar esse 0,02 aqui, tá? Vamos usar esse aqui primeiro. Então, ó, PV igual a FV dividido por 1 mais IN. I vezes N. Então, PV igual o FV, que é 1.680, dividido por 1 mais a taxa, que é 0,02, vezes o N, que é 6. Então, eu vou ter PV igual a 1.680, dividido por 1 mais 0,12, que é essa multiplicação. PV igual a 1.680, dividido por 1,12, tá? Que eu fiz essa soma aqui. Agora, PV igual a 1.000. Aí eu faço a divisão, né? Já ia continuar aqui copiando, mas não, faço a divisão. 1.680 dividido, tá? Eu vou ter 1.500, tá? Então, o meu capital, né, aplicado ali foi, né, de R$ 1.500, tá? Bom, e se fizesse ao ano? Não teria problema nenhum, tá? Então, a fórmula é a mesma. Então, eu vou ter um PV igual a 1.680, que é o meu montante, 1 mais 0,24, por que isso? Porque eu vou dividir isso aqui por 100. Então, vai dar 0,24 vezes o 0,5. Tá? Então, PV igual a 1.680 dividido por 1 mais 0,12. 0,24 vezes 0,5 vai dar 0,12. Então, PV igual a 1.680 dividido por 1,12. PV igual a 1.500. Ok? Então, chegamos no mesmo valor. Tá? Então, tanto faz fazer de uma forma ou de outra. Tá? Então, o que é importante? Eles estarem falando a mesma língua. Tá? Estarem na mesma sintonia. Ok? Né?
Vamos para o sexto exemplo. Tá? Qual é o sexto exemplo? Uma aplicação de R$ 20.000 pelo prazo de 6 meses obteve um rendimento de R$ 2.250. Qual a taxa anual correspondente a essa aplicação? Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu PV, que é R$ 20.000, tá? Eu vou ter o N, que são 6 meses, tá? E eu vou ter um rendimento. Então, ó, eu volto a ter novamente juros. Então, juros de 2.250. Muito cuidado aqui. Tá? Às vezes o pessoal olha para os valores, né? E às vezes se atrapalha, tá? Mas, tá? O que acontece? Esse aqui nunca poderia ser montante, tá? Porque o montante nunca vai ser menor que o PV, só se eu tiver uma taxa negativa de juros, tá? Em algumas situações, alguns tipos de investimento, né? Às vezes acontece de tu ter uma taxa negativa, né? Investimento na bolsa, essas situações assim, tá? Mas só nesses casos. Então, a maioria dos casos, o meu montante sempre vai ser maior que o capital, tá? Mas, cuidado, não é o caso aqui, mas os juros podem ser maior que o capital, tá? Eu posso ter, né, e se nós formos ver a questão dos juros, né, o juro especial, o juro do cartão de crédito, que é muito alto às vezes, né, se tu atrasa algum tempo, o montante, ele, né, vai acumulando, os juros vão se acumulando e ele é maior que o capital, tá? Não é o caso aqui, mas sempre tomar esse cuidado, sempre ler o problema para saber o que ele está falando, sobre o que ele está falando. E a pergunta é qual a taxa anual correspondente. Então, eu quero a taxa ao ano. Ó, tem que falar a mesma língua. Então, 6 meses não está ao ano. Como eu quero a taxa ao ano, eu já transformo esses 6 meses em ano. 0,5 ano. Tá? Então, bom, agora aplica a fórmula do I, tá? Que é juro dividido pelos 20.000, pelo PV, vamos botar bonitinho ali, né? Pelo PV vezes o N. Então, I igual a 2.250 dividido pelo 20.000 vezes o 0,5, tá? Então, I igual a 2.250 dividido por 10.000, que é essa multiplicação. Então, I igual a 0,225. Decimal, multiplica por 100 para transformar em porcentagem 22,5% ao ano. Tá? Então, calculamos a taxa, chegamos no valor, né? Tranquilamente. Ok? Se eu tivesse calculado com 6 meses, eu chegaria num valor aqui, transformaria em porcentagem e depois multiplicaria por 12, tá? Para poder achar ao ano. E eu chegaria no mesmo valor aqui. Ok? Beleza? Então, vamos para o próximo. O próximo exemplo, né? Nós vamos ter mais um detalhezinho que temos que sempre cuidar, né? Olhem só então. Um capital de R$ 1.000
foi colocado a 6% ao trimestre durante 1 ano, 3 meses e 15 dias. Qual o montante final? Então, no exemplo 7, eu quero o FV. Eu tenho o PV, que é R$1.000, tá? R$1.000, R$1.000, tá? E eu tenho a taxa, que é 6% ao trimestre, tá? E eu tenho o N, que é o quê? 1 ano, 3 meses e 15 dias, tá? O que acontece aqui? Eles não falam a mesma língua. Só que olha o que acontece com N, né? Eu tenho 3 dados diferentes. Tenho ano, mês e dia. Então o que eu vou fazer aqui, tá? A maneira mais fácil aqui é eu transformar os dois, né? Lembram? O que importa para nós é eles estarem falando a mesma língua. Então vamos transformar tudo em meses. 6% ao trimestre, faço aquela, divido por 3, eu tenho 2% ao mês. Ok? Agora aqui, 1 ano, 12 meses, mais os 3 meses que eu tenho aqui, mais 15 dias, é 0,5 mês. Muito cuidado, pessoal. Na maioria dos casos, tá? Nós sempre utilizamos o mês comercial, tá? O que é o mês comercial, tá? Nós vamos sempre contar como 30 dias o mês. Todos os meses têm 30 dias, tá? Então, 15 dias vai ser meio mês, tá? Metade do mês. Então, 12 mais 3, 15, mais 0,5, 15,5 vai ser o meu N, tá? 15,5 meses, tá? Aí agora, né, vai para aquela formulazinha do FV, onde eu tenho PV vezes 1 mais I vezes N, tá? Então eu vou ter o FV igual o PV, que é 1.000, vezes 1 mais a taxa, que é 2% ao mês, que vai ser 0,02. Então 0,02 vezes o N, que é 15,5. Tá? Então FV igual a 1.000 vezes 1 mais, multiplica esses dois, tá? Vai dar 0,31, ok? E FV igual a 1.000 vezes 1,31, então o meu montante vai ser R$1.310, tá? Então eu vou ter um montante de R$1.310, ok? Beleza, pessoal? Aqui uma introduçãozinha de juros simples, como calcular, como trabalhar com os probleminhas, bem, né, facilzinhos, tranquilos, né, simplesmente uma introdução aos juros simples, né. Acredito que vocês, né, consigam ter uma facilidade maior agora para trabalhar com os juros simples, tá? E vamos lá, né? Continuar estudando, é importante os estudos. Beleza? Ok.